vez, é uma alegria, né, como a gente sempre costuma dizer, poder aqui dialogar nessa conversa de terreiro, que são os nossos encontros semanais. E hoje, numa data especial, 15 de novembro, né, onde se comemora o aniversário da Umbanda. E eu queria mais uma vez pedir desculpa por fazer esse recorte dentro da dinâmica, né, de prédios que a gente vem aí adotando desde o início do ciclo, onde nós iniciamos falando da fé nos seus estágios. Então hoje eu interrompo mais uma vez para que não passe, né, despercebida a data. E nós, como umbandistas, é sempre oportuno a gente lembrar alguns conceitos, né? Muitas pessoas, embora saibam que hoje, oficialmente, é comemorado o dia 15 de novembro como um marco, né, não apenas histórico, mas oficial da Umbanda, é importante a gente dizer que, né, que todo esse processo histórico começou com Zé Fernandinho de Moraes, em 1908. Então hoje exatamente a Umbanda faz 114 anos. E de que forma isso se oficializou? Se oficializou no governo, né, de Dilma, em maio de 2012. Foi feito um projeto de lei e estipularam que essa data seria um marco, né, de comemoração na Umbanda, ou da Umbanda. E é importante, né, que a gente, quando se fala que é da Umbanda, não é do umbandista ou da minha Umbanda ou da Umbanda do outro. É da Umbanda. E Umbanda, num conceito mais amplo, ela é uma só. O que existe é uma adaptação, né, das várias formas de entendimento na tradução essencial, que a própria Umbanda, né, o termo Umbanda já é uma corruptela do termo. É uma fragmentação do verdadeiro a expressão que tem como arquivo no plano espiritual. Então, o que eu estou querendo dizer? O que você está querendo dizer, Márcio? Estou dizendo que o conjunto das leis de Deus ele é expressado na linguagem ancestral e espiritual como Om-Bandarum. Om-Bandarum. Isso foi suprimido e virou Umbanda. Então, a tradução literal de Om-Bandarum, num conceito não apenas cultural, mas na morfologia da palavra, seria isso. Om, Deus, Ban, conjunto, Om, Ban, Darum. Então é o movimento conjunto das leis de Deus. E quando a gente fala que o conceito, né, hoje é comemorado, aí é muito importante a gente dizer que essa data, ela traz um simbolismo não para nós que somos umbandistas esotéricos, não para os outros que são umbandistas populares, não para as umbandas variadas, não, é para todos. E dentro desse conjunto, o que a espiritualidade intenta? Reunir-nos todos ao redor do sagrado, que é esse conjunto de expressão. Eu, particularmente, já me manifestei no sentido de que a Umbanda ela não é um culto afro-brasileiro. Eu prefiro inverter. Dizer que a Umbanda é um culto ameríndio-afro-brasileiro. E por quê? Também já expliquei. Porque são 5 vibrações de caboclo, uma de preto velho e uma de criança. Então são 7 emanações da divindade que nessa canalização de força traz toda essa expressão desse conjunto que eu estou acabando aqui. Então, quando a gente fala assim, caboclo de Ogum, caboclo de Oxóssi, caboclo de Xangô, todos são caboclos. E são 5 vibrações dos orixás que representam nas suas hierarquias espaço, ou dão espaço, né, para esses ancestrais. Então, seja lá um caboclo no grau de orixá, seja lá um caboclo no grau de guia, seja lá um caboclo no grau de protetor, todos são caboclos. E embora eles sejam representantes de 5 vibrações, eles trazem no mesmo contexto doutrina baseada nesse conjunto que nós ainda estamos enganteando para compreender. Não, mas não entendi nada. Então vou facilitar. Quando a gente fala de Umbanda, hoje não é dúvida, acredito para mais ninguém que estuda, ainda que seja o mínimo que seja a respeito do movimento, que a Umbanda, para um conceito cultural, é uma miscigenação de vários credos. E a gente não pode esquecer da formação étnica do nosso Brasil. Vamos lembrar que quando o branco chegou aqui junto com os negros escravizados, já existia índio.
Isso é uma verdade inconteste. E já se praticava o que se chamava de pagelância. Esse rito de pagelância foi adaptado com o saber do negro num contexto religioso abrânico da Igreja Católica. Fundiu-se essas três matrizes e virou um movimento desorganizado. O que o Astral fez? Tentou organizar isso, por isso criou um conjunto e estipulou hierarquia, para que esse movimento ressurgisse no nosso planeta de forma conduzida pelos espíritos superiores. E quem que é a representação maior, também já sincretizada? O Cristo planetário. Algumas escolas vão chamar de Oxalá. Nós, na Umbanda Esotérica, nós vamos não pela fragmentação do termo ou da expressão, mas nós vamos dizer que é Orixalá, a luz do Senhor Deus. Ori, cabeça, Xá, Senhor, Lar, Deus. É a cabeça da luz de Deus. Quem é a cabeça da luz de Deus? O Supremo Espírito tutor do nosso planeta. É o Cristo. Então, todos os orixás, eles têm a sua representação. E aí eu gostaria de entrar para ficar fácil a nossa compreensão. Quando a gente fala de movimento, é algo que ainda está se formando para alcançar. Alcançar o quê? Um sagrado proposto por uma espiritualidade maior. E esse sagrado, dentro desse movimento, vai ganhando propriedade. No início da pragmatização ritualística e doutrinária, grande maioria dos sacerdotes falavam que o primeiro movimento da Umbanda seria o de abarcamento. Tinha muitos fenômenos, aconteciam muitas coisas que não eram explicadas pela ciência. Por quê? Qual que era a intenção do movimento? Chamar o maior número de pessoas no menor espaço. Essa é a primeira fase de Umbanda. E, acreditem no que eu vou dizer, o movimento umbandista ainda não saiu completamente da primeira fase. Por isso as diversidades de ritos espalhados pelo nosso Brasil. Então nós temos terreiros com bastante aspecto sincrético, onde entendem, por exemplo, que Ogum é o São Jorge. Isso é um sincretismo. Mas esse movimento vai resgatar a humanidade em 7 fases diferentes. Nós estamos na primeira, já entrando pela segunda, que pertence ao Oxóssi. São todos os terreiros de Umbanda que já estão inseridos dentro dessa segunda fase? Não. Existe um movimento que, pouco a pouco, vai se aglutinando e trazendo informações pontuais naquela comunidade, ao ponto da compreensão se ampliar e não ficar presa aos aspectos apenas culturais e regionais. Para quê? Para que se alcance os espirituais, os conceitos espirituais. E qual que é a fase de Oxóssi? É a catequese. É o aprendizado. Você chama o povo, primeira fase. Depois você entrega uma doutrina. Segunda fase, fase de Oxóssi. Talvez 95% dos terreiros que existem espalhados pelo nosso Brasil inteiro estão dentro dessas duas fases. E muito pouquíssimos já estão entrando numa terceira. Então existe um grande movimento, eu poderia até chamar de umbandização, que está sendo aí diversificado na cultura brasileira e que é adaptado ao grau daquela comunidade. Então nós ainda temos terreiros que batem tambor, terreiros com muita vestimenta, terreiros com determinados ritos de rezas pontuais. Nós temos outros que já não tem nada disso. E existe um processo que está sendo movimentado, em especial pelos espíritos superiores, para que possam, não numa uniformidade, o interessante é a diversidade mesmo, para abarcar todos que puderem, mas sempre respeitando os graus de consciência daquela comunidade. Então, por exemplo, a nossa comunidade. Quando eu falo a nossa comunidade, é essa que se reúne aqui como vocês estão, às terças-feiras, contra aquelas que se reúnem no sábado. Isso é uma comunidade. Então nós temos 2 adaptações ritualísticas. Nós temos essa de hoje, que é um rito semanal e de louvação ao orixá. Mas nós temos atendimentos, ou aconselhamentos, né, como é mais conhecido, nos ritos de sábados quinzenais, onde baixa a criança, baixa o caboclo, baixa o pai velho, baixa o Exu, justamente para no aconselhamento ir ventilando essas informações
que nos conduz à compreensão do sagrado. Então, o que é a data de hoje? A data de hoje não pode ser comemorada pela minha Umbanda. Ela tem que ser comemorada pela Umbanda num todo. E aí eu queria fechar, para não ficar extensivo. Quando a gente fala que se a Umbanda num conceito ancestral, num conceito de dialética essencial, traduz na sua palavra como Umbanda Rum, o conjunto das leis de Deus, ou já numa forma sincrética, como Umbanda, que é a banda de todos, a gente não pode haver distinção. E é o momento agora de, ainda que exista essa diversidade, que nós, umbandistas, em primeiro momento, existe muito preconceito de umbandista para umbandista. Que nós, nesse primeiro momento, a gente consiga ser mais irmãos. E que em vez da gente ficar pontuando os aspectos divergentes, diferentes, que a gente se apegue nos pontos convergentes e positivos para todos. Querem ver um exemplo? Quando a gente fala assim, um umbandista ele é ecológico de fé. A ecologia ela não pode ser um conceito preconizado apenas por nós, umbandistas esotéricos. Porque é uma verdade para todos. Porque sem sítio vibratório, não importa se a Umbanda é popular, se ela é uma Umbanda traçada, se ela é um bandaime, se ela é Umbanda homolocô, não importa. Se não tiver sítio vibratório, nós não temos como fazer os nossos rituais. Então, um ponto convergente é que todo terreiro, toda representação de Umbanda deveria preconizar e corrigir, ou a preservação do sítio vibratório. E aí, se você for aprofundar nesse conceito, os aspectos magísticos da Umbanda, inclusive nós utilizamos aqui hoje na consagração das águas, nós evocamos as forças dos espíritos elementares. Onde tem espíritos elementares? Na contraparte astral ou na própria natureza, ainda não alterada pelo homem. O que são os espíritos elementares? São aqueles que sustentam a natureza física. Na contraparte astral, hiperfísica. Às vezes eu brinco aqui com as pessoas que a melhor forma da gente conseguir compreender tudo que eu estou dizendo aqui, que esses dois planos que trabalham junto, quem gosta, por exemplo, de assistir o filme do Avatar, aquele mundo existe. E é um mundo elementar. Não foi criado um filme aleatório. Aliás, eu acredito que nenhum filme é lançado à toa. É porque eles estão soltando informações que precisam ser assimiladas. Só que na grande maioria a humanidade não está preparada. E dentro do conceito que eu acabei de dizer aqui, que tem que ser convergente, que é a preservação da natureza, porque ela é boa, é uma prática boa para todos nós umbandistas ou não. E quando eu falei do processo de umbanização, hoje também não é segredo, nem mistério para ninguém, que muitas pessoas que frequentam os terreiros não necessariamente são umbandistas de berço. Pode ser que nesse exato momento que eu estou falando com vocês aqui, tem pessoas de outros setores religiosos. Esse também é um ponto convergente, positivo. Onde nós podemos abrir as portas dos nossos templos e permitir que qualquer outra pessoa de qualquer outro setor religioso possa se confraternizar conosco num sagrado, independente de ser um umbandista ou não. Isso é convergente. Isso é de união e não de divisão. Eu queria registrar, né, esse marco histórico e hoje oficial, né, com o aniversário da Umbanda, dessa forma. Que a gente guarde isso. Né? Em vez da gente ficar evidenciando os aspectos negativos, está no momento de nós, umbandistas, independente das escolas que nós pertencemos, a gente se irmanar naquilo que é comum, positivo para todos nós. Se a gente fizer assim, nós ampliamos o leque e permitimos, né, que essa senhora da luz velada, que também é chamada de Umbanda, possa abarcar todos que bateram na sua porta. Então, eu queria hoje, aqui de forma oficial, dar as boas-vindas para você nesse dia sagrado da Umbanda e dizer, né, que Umbanda é paz e amor. É luz que vem de Umbanda, como canta o próprio hino. E é luz que vem para nos iluminar. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Nós vamos evocar a Umbanda. Através de quê? De um ritual de Ogum.
para que a gente receba as bênçãos de axé. E vem da onde? Da natureza. Mais isso. Saravá? Saravá.